Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no 4º trimestre de 2023. E o tema de hoje, nossa, que tema interessantíssimo, né? A boca fala do que o coração está cheio. É um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2023, escrito por Auriesdra Moraes Ferreira. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. E para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando nesta noite conosco. Olá, irmã Paulina, graça e paz. Estamos mais uma vez no sábado todo especial, quase chegando ao final, né? Já chegando no finalzinho. No final de outubro, é isso, quer dizer, quase chegando ao final do ano. E até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amém. É sempre uma alegria muito grande. Hoje o tema é bastante comentado, né? A Bíblia fala sobre isso, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E é exatamente sobre esse tema que nós desejamos no Senhor, que a irmã seja instrumento de Deus. Amém. Para falar tão somente aquilo que Deus já propôs em seu coração para essa noite. E nós vamos orar, né? Só lembrando que amanhã, às 19 horas, a partir das 19, né? O culto começa às 19, mas nós vamos contar com a presença dos gideões internacionais do Brasil, aqui da nossa região, do eixo Ilhéus-Itabuna. Eles estarão conosco trazendo ricas informações a respeito da obra evangelística missionária realizada não só em nossa região, mas em nossa Bahia, Brasil e também nos 4 cantos da terra. Eu gostaria que você agora baixasse sua cabeça juntamente conosco e orássemos juntos em nome de Jesus, tá bom? Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, nosso Deus eterno, Senhor de todas as coisas, dono e autor da vida, nós bendizemos o teu nome santo, suplicando a ti o perdão pelos pecados por nós cometidos, suplicando o teu perdão, que a tua graça seja derramada abundantemente em cada vida, a começar em cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós também colocamos nas tuas mãos a vida da tua serva, a irmã Paulina, que já pelo 3º ano consecutivo, caminhando aí para o 4º ano, a tua serva tem realizado esses estudos de forma sistemática, de forma semanal, todos os sábados, trazendo sempre uma palavra de esperança, uma palavra de restauração do Senhor para as nossas vidas. Ser também, meu Deus, com o culto que se seguirá amanhã, às 19 horas, na Igreja Batista Sinai de Almadina. Também, Senhor, toma conta de toda a programação. Abençoa também a participação dos gideões internacionais do Brasil, que estarão conosco no culto de amanhã à noite. Obrigado por tudo. Usa a tua serva. Nós abrimos o nosso coração, nosso entendimento para sermos impactados por tua palavra. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E é isso que nós desejamos ouvir do Senhor nesta noite, para instrução e para aperfeiçoamento restaurador das nossas vidas. Continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Amém. irmã Paula. Amém. Até o próximo final de semana. Só lembrando, viu, que já estamos bem pertinho dos 65 anos da igreja. Olha. 65 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Já está confirmada a presença do pastor Carvalho Júnior, da PIB de Coaraci, conosco no dia 18. E aí nós estamos em contato com os pastores para que no dia 19, domingo, esteja trazendo, né, um dos 3 pastores que foram
cujos nomes foram apresentados, aquele que Deus já sabe, já tem reservado para ser instrumento do Senhor, boca do Senhor naquela ocasião. E para isso nós devemos estar orando em nome de Jesus. Já temos um tema, já temos uma divisa, estamos aí para trabalhar com o nosso Ministério de Louvor, o Inoficial. Então se prepare, 18 e 19, todos os caminhos levarão à Igreja Batista Sinai de Almadina, na celebração de um culto ao Senhor, pelos seus 65 anos de existência aqui nesta cidade. Mas no dia 13, segunda-feira, com muito prazer, mais uma vez, irmã Paulina, nós estaremos na Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade. Eu quero já desde então mandar um abraço para o seu presidente, José Lindomar, aos seus edis, aos funcionários da casa. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Dia 13, Amém. se Deus quiser, ali estaremos proclamando a graça do Senhor na Casa de Leis, em nome de Jesus. Tá bom, então? Dados estes avisos, irmã Paulina, um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Amém. E vamos prosseguir no estudo dessa noite, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Amém, amém. A boca fala do que o coração está cheio. Artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2023, escrito por Auriesra Moraes Ferreira. Nossa, a Auriesra foi muito feliz nesse tema, né? Muito interessante. Queridos, a ciência, a Auriesra começa dizendo o seguinte, que a ciência, ela já descobriu que a sede das emoções humanas é o cérebro. A ciência já descobriu isso, né? Que nós pensamos e sentimos de acordo com o que vai aos nossos pensamentos, o que permeia os nossos pensamentos. Entende-se, porém, que as emoções, elas afetam diretamente o nosso ser. Eu não sei se você é assim, mas se eu ficar muito triste, chateada com alguma coisa, muito emocionada, reflete tudo da minha saúde, né? Eu acabo ficando toda inchada, dores de cabeça, as vitaminas caem, é um processo que só Jesus na causa. Tudo o meu emocional reflete no meu físico, né? E eu creio que você deve ser mais ou menos assim, as noites perdidas, o humor muda, a forma como você fala muda. Então, especialmente, a autora fala aqui, que as emoções elas afetam diretamente todo o nosso ser, em especial o nosso coração. O nosso coração. E aí o que está dentro do nosso coração é aquilo que a gente vai colocar para fora, né? Então, o Ocidente, o coração no Ocidente, queridos, ele é o símbolo do sentimento, né? Dos sentimentos, das emoções. No Oriente, já no Oriente, o coração, ele é símbolo de intuição e inteligência. Então, parece tudo muito próximo com o quê? Com a essência de alguém. Sentimentos, intuição, inteligência é a essência do ser humano, é a essência de alguém. Então, a palavra hebraica, e eu não sei hebraico, tá? Tô lendo aqui o texto, então vou fazer um hebraico aportuguesado. Então, a palavra hebraica para coração leve é encontrada muitas vezes na Bíblia. Então, significando o quê? O interior do homem, a alma do homem, né? Então, no grego, anemos, significa sede dos pensamentos. Manifestamos, queridos, e expressamos o que há em nosso coração, né? Nos nossos sentimentos, o que há em nosso coração, por meio daquilo que nós falamos, por meio das nossas ações, da forma como nós vivemos, da nossa conduta. Então, como nós nos portamos, como nós, o que nós falamos reflete, é um reflexo do que se passa em nosso coração. Então, o que a gente faz no dia a dia é um reflexo do nosso interior, é um reflexo do nosso coração. Os termos hebraicos, yashar leve, que é coração reto, e a gente vai ver isso em Salmo 51, quando Davi pede a Deus que esteja renovando esse coração reto na sua vida, quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto.
Então, caste leve, coração duro, que a gente vai ver em Ezequiel 3, versículo 7, quando Deus fala ao profeta Ezequiel e está dizendo assim ao profeta Ezequiel, olha, a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é fonte obstinada e dura de coração. Essa é a palavra do Senhor ali para o profeta Ezequiel, falando sobre Israel, né? Sobre a casa de Israel. E aí a gente vai ver Jevaste leve, que é coração elevado, coração arrogante, a gente vai ver isso em Provérbios 16:5. Leve, leve, que é coração e coração, ou coração duplo, e a gente vai ver isso em Salmos 12:2, quando o salmista diz: cada um mente a seu próximo, lá os seus lábios bajuladores falam com segundas intenções, falando de que cada pessoa fala com segundas intenções a outra pessoa, né? Então, o leve, vá leve, coração e coração, que a Bíblia fala. Então, muitos expressam bem, muito bem, né? Essas palavras, elas expressam muito bem o que se passa, o que é que os israelitas entendiam acerca do coração humano. Ou seja, a alma. Para eles, o coração humano era a fonte de suas atitudes, de suas palavras, de suas ações. Então, para eles, portanto, é no coração que está a essência de alguém. E por essa razão é que a autora fala aqui, e eu creio nisso, que por essa razão é que Salomão, né, altamente sábio. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio sobre a face da terra. Salomão, em Provérbios 4, versículo 23, ele diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois é do coração que procedem as fontes da vida. É do coração que procedem as fontes da vida. Então, queridos, nós vimos aí, percebemos, é facilmente percebido, que as nossas emoções, as nossas ações, as nossas palavras, né? Elas são reflexos das nossas emoções, daquilo que se passa no nosso interior, no nosso ser, daquilo que se passa no nosso cérebro, daquilo que nós estamos pensando. E nós falamos, nós agimos conforme a nossa visão de mundo, conforme aquilo que nós vemos o mundo, né? E aí a autora diz o seguinte, que facilmente nós podemos perceber o que tem dentro do coração de alguém. Basta ficarmos atentos à voz dessa pessoa, ao que a pessoa fala. Eu costumo dizer o seguinte, observe muitas ações, porque às vezes as pessoas falam com lábios enganosos, mas as nossas ações, a nossa fala, ela precisa condizer com a nossa ação, né? O que nós falamos precisa estar alinhado com aquilo que nós agimos, com a forma como nós agimos, como nós vivemos. Então, ao escrever o texto aí acima de Salomão, ele fala o seguinte, ele sabia muito bem a importância de estarmos guardando o nosso coração das mazelas do pecado, porque é do coração que procede toda a essência da vida, toda a essência das emoções, dos relacionamentos, o curso da nossa vida. E aí a gente vai ver que Tiago, falando sobre isso, Tiago falando sobre essa língua, né? Salomão fala sobre, olha, guarde tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois é do coração que procedem as fontes da vida. Aí Tiago diz o seguinte, no capítulo 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua,
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Água amargosa. Pronto, achei aqui o texto. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Pronto. Esse texto aí e o texto de Salomão, já fechamos o estudo dessa noite, tá? Se encerrasse por aqui, já estava o estudo já pronto. Querido, Salomão diz, olha, de tudo que se deve guardar, você guarda o seu coração. Porque do coração procede as fontes da vida. É do coração que procede as fontes da vida. É do coração que sai a nossa vida, que pode nos levar para a vida e para a morte. Daquilo que está dentro do nosso coração é que procede todo o nosso ser. É como nós vamos nos portar, falar, nos conduzir em meio a este mundo, né? Então, aí a autora, ela fala, aí Tiago diz o seguinte, olha, a língua, todos os animais, tanto as bestas feras, quanto as aves, quanto os animais terrenos, quanto os marítimos, todos os animais, eles foram domados pelo homem. Mas a língua é um órgão pequenininho, que não se consegue domar. Ele já começa dizendo o seguinte, que aquele que consegue domar a língua, esse homem ele é perfeito. Se ele conseguir refrear a sua língua, ele é perfeito. Porque, queridos, procedemos, mas muitas vezes não conseguimos controlar a nossa língua, né? A língua, porque a língua fala daquilo que está cheio do nosso coração. E por mais que possamos ludibriar, enganar, manipular, nós iremos em algum momento refletir aquilo que está dentro do nosso coração pela nossa fala, pela nossa forma de agir. Então, precisamos fazer como Tiago, dizer o seguinte, olha, não se pode, você que é sábio, você que é entendido, você precisa perceber que não se pode produzir uma mesma fonte
de uma mesma fonte, não se pode produzir água doce e água amargosa. De uma mesma fonte, não pode vir, queridos, água salgada e água doce, ou é rio ou é mar. Ou é rio ou é mar. Não tem meio termo. De uma mesma fonte não pode jorrar águas diferentes. Então, aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não pode jorrar outra coisa além do fruto do Espírito Santo. É algo assim interessante. E aí ele observa o seguinte, que aquele que é sábio, que ele é entendido, que mostre isso. Se você tem a sabedoria dos altos céus, se você tem o domínio, né? O domínio próprio, ter um fruto do Espírito Santo, mostre isso no seu proceder. E aí Tiago vem falando, olha, se você tem amarga inveja, sentimento faccioso no seu coração, não se glorie nem mintam um contra o outro, mas que vocês estejam fazendo uma autoavaliação. Tendo essa autopercepção, não se engane. Não minta para você mesmo. Não minta em seu coração. Porque sentimentos facciosos e invejosos não procedem de Deus. Não procedem de Deus. Então sejamos sinceros e venhamos a perceber que essa sabedoria, ela é terrena, animal e diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus não é facciosa ou invejosa ou de suscitar contendas, mas a sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia, não é parcial, ela é imparcial, né? A sabedoria que vem do alto. Então nós precisamos fazer essa autoavaliação. Então, a autopercepção é isso, é uma autoavaliação. É perceber a capacidade de perceber a nós mesmos, aquilo que se passa no nosso interior, no nosso coração. E isso está ligado à nossa espiritualidade. A gente precisa falar com Deus, precisa perceber quando nós estamos errados, quando sentimentos que não provêm do alto estão assolando os nossos corações, e nós precisamos pedir a Deus e fazer como o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, se nós tivéssemos essa cultura, é isso que a autora fala aqui, ou desenvolvêssemos esse esse hábito da autopercepção, da autoavaliação, nós teríamos uma vida bem melhor, né? Existem pessoas, a autora coloca aqui, por exemplo, que a malícia, por exemplo, na voz de determinada pessoa dá medo. Existem pessoas que quando falam de forma tão maliciosa, tão enganosa, que dá até calafrios quando a pessoa está falando. Você não já encontrou pessoas assim? Que fala com você, mas você percebe um duplo sentido naquela fala, você percebe algo por trás daquilo que está sendo dito, uma outra intenção, mesmo que essa voz seja suave, ela dá calafrios, ela dá arrepios, porque você sabe que aquela pessoa, né, que está falando algo que muitas vezes pode ser uma casca de banana, uma cilada para você. Então, isso a autora coloca aqui, que pasme. Isso não acontece só no mundo, isso acontece na igreja também, na igreja do Senhor, entre cristãos. Então, não é só isso, né? Muitas vezes, sem nem perceberem, as pessoas deixam claro quem elas são por meio das suas palavras. No mínimo, elas deixam uma péssima impressão para aqueles que a ouvem. E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, Jesus falando ali em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E aí, continuando no versículo 35,
Ele diz, olha, o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então a boca, queridos, a boca, é isso que Jesus Cristo estava dizendo, fala daquilo que o coração está cheio. Essas são as palavras de Jesus. E Jesus diz mais, olha, o nosso coração é um tesouro. É um tesouro, algo preciosíssimo. Mas do bom tesouro que há no nosso coração, nós tiramos coisas boas. Mas do mau tesouro, nós tiramos coisas más. Né? Então podemos perceber no último texto, e é isso que a autora fala aqui, que nós temos um coração que é um tesouro, que é o nosso coração. E esse tesouro, tanto ele pode ser bom, quanto ele pode ser mau. Tanto pode ser bom, quanto pode ser mau. Então nós precisamos avaliar, nós precisamos perceber do que é o que o nosso coração está cheio. Se o tesouro que é o nosso coração está cheio de bons tesouros ou cheio de maus tesouros. A boca simplesmente expressa o que temos no coração. E consideramos esse coração um tesouro. Aí cabe a nós, cabe a mim e a você, avaliar com sinceridade. E essa avaliação é uma boa autopercepção. Vai ajudar muito na nossa vida espiritual, né? Como nós falamos, Davi, quando caiu em si do pecado que havia cometido, Davi ele fez essa autoavaliação. Ele disse que ele era pecador, que ele estava errado diante de Deus, que o coração dele estava cheio de coisas que não agradavam ao Senhor. E aí no versículo 10 ele diz, olha, Senhor, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então essa autoavaliação, essa autopercepção, queridos, ela vai ajudar muito em nossa vida espiritual. E aí a autora faz uma pergunta, como é que nós podemos fazer isso? Como tornar a autopercepção algo relevante e natural para as nossas vidas, em nossas vidas? Porque precisamos fazer essa autoavaliação diariamente. Não tem aí não. Precisamos fazer essa autoavaliação diariamente em nossas vidas. Então, como fazer isso de forma relevante, de forma natural? Né? Como fazer isso de forma significativa? Essa autoavaliação. Ela começa elencando algumas perguntas. Qual é o meu tesouro? Você deve fazer a si mesmo. Um tesouro bom ou um tesouro mau? Eu tenho me santificado? Tenho refletido no meu caráter através do que falo? Meu caráter tem sido as minhas falas têm sido um reflexo do meu caráter? Que ensino ainda não apliquei na minha vida cristã sobre como conduzir a minha fala? Como posso fugir da aparência do mal em meu falar? Em outras palavras, essas e outras perguntas, é isso que a autora fala aqui, pode ajudar nessa autoavaliação, nessa autopercepção, objetivando assim um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. E muitas vezes as pessoas acabam se enganando, ou tentando se enganar, porque na verdade você sabe se o seu tesouro é bom ou ruim, né? Você sabe disso, se ele é bom ou se ele é mau. E você sabe se as suas palavras são bondosas ou maldosas. Você se conhece, mas você precisa, nesse conhecimento, fazer uma autoavaliação significativa, né? Que essa autoavaliação venha realmente produzir uma mudança na sua vida, que você busque como Davi essa mudança, busque em Deus essa mudança, essa transformação em vida. E aí a autora coloca o seguinte, a Auriésio, ela diz o seguinte, que nós somos uma árvore boa, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é isso que Jesus Cristo ele continua citando no texto de Mateus. Jesus Cristo ele continua falando. E ele diz assim no sermão citado, sem rodeios, ele é muito direto. E ele fala que a gente precisa corrigir uma prática muito comum entre nós pecadores, que é o uso desenfreado e maléfico da língua. E eu e você precisamos corrigir essa prática. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda o domínio próprio. E o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, é dominar também essa língua.
E Tiago diz, nós aprendemos ali em Tiago diz que é aquele que consegue dominar, refrear sua língua, esse é perfeito, né? Nós precisamos, queridos, pedir a Deus para corrigirmos essa prática maléfica, né? Porque nós usamos de forma desenfreada e maléfica a nossa língua. Olha o que Jesus Cristo está falando no versículo 33 e 35 do capítulo 12. Ou falai, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, no versículo 35, Jesus Cristo tinha falado que nós temos no nosso coração um tesouro, bom ou mau. Do mau tesouro nós vamos tirar coisas más. Do bom tesouro nós vamos tirar coisas boas, né? É isso que Jesus Cristo estava falando. Mas anteriormente, nos versículos anteriores, no versículo 33, Jesus Cristo ele compara o homem a uma árvore. E ele diz, olha, a árvore boa, ela vai dar o quê? Um bom fruto. Uma árvore má, ela vai dar um fruto mau. Não se pode, queridos, não se pode uma árvore boa dar um fruto ruim, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Olha, uma bananeira não vai dar outro fruto que não seja banana. Uma macieira não vai dar outro fruto que não seja maçã. E nós precisamos observar quais são os frutos que temos produzido, porque aquele que é árvore boa, aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele precisa produzir frutos bons, porque não pode divergir o que está no nosso interior com aquilo que vai para o exterior. Do que está no nosso interior, nós refletimos no exterior, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso proceder. Então, é isso que Jesus Cristo fala, né? Que uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá frutos ruins. E pelo fruto que se conhece a árvore. E diz mais. Ele diz mais no versículo 36. Ele diz que de toda palavra ociosa que sair da nossa boca, eu e você prestaremos contas no dia do juízo. Então, Jesus, nosso mestre, ele usa a árvore como um fruto para nos instruir. Mas não é sobre árvores que Jesus Cristo aqui está querendo falar nesse texto. Não é sobre frutos que Jesus Cristo está querendo falar nesse texto. Jesus Cristo usou a árvore e os frutos aqui para ensinar os seus discípulos e falar aos seus discípulos sobre o ser discípulo e sobre a vida cristã, sobre a natureza da vida cristã, a qual essa natureza ele nos deu. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador, a Bíblia nos diz que nós somos selados, recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito habita em nós. E ele diz o seguinte, que nós devemos ter cuidado também com aquilo que nós falamos, pois prestaremos conta de tudo aquilo que nós dissermos no dia do juízo. Toda árvore boa dá frutos mais. Uma árvore sadia, uma árvore curada, uma árvore restaurada pelo Espírito Santo de Deus. Toda árvore, corrigindo aqui, né? Toda árvore boa dá frutos bons. Uma árvore curada, uma árvore sarada, uma árvore transformada pelo Espírito Santo de Deus, só pode, queridos, produzir o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé. Não existe outro fruto. É o fruto do Espírito Santo, que uma árvore curada, restaurada, transformada pelo Espírito Santo dá. Então essa árvore, ela mantém a sua vida, é isso que a autora diz aqui, conectada com a videira. E ela é limpa diariamente pelo agricultor, que é o Senhor Jesus. Então é por ele, por meio dele e para ele que todo homem e mulher que se compromete com o reino de Deus se torna árvore boa, frutífera, que dá bons frutos,
que dar bons frutos. E aí ele diz o seguinte: queridos, fujamos do pecado. Os pecados da língua sempre foram uma poderosa arma de Satanás na igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. E nós devemos estar alertas, como bons soldados de Cristo. É isso que a Auriesdra nos diz. Não permitindo que o inimigo venha nos destruir através da nossa língua. E essa é uma arma muito grande que Satanás tem usado na igreja do Senhor. É a língua, o falar mal de um, o falar mal de outro, o murmurar, o fofocar, né? A fofoca santa. E aí, Tiago, nós aprendemos em Tiago o quê? Nós aprendemos em Tiago, queridos, que de uma árvore doce, de uma água doce, né? De uma fonte doce, não pode jorrar água doce e água amargosa. De uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ou somos transformados pelo Espírito Santo de Deus e vivemos em espírito, ou as nossas ações e as nossas falas estão refletindo o que está dentro do nosso coração, que é um mau tesouro, que não é o Espírito Santo de Deus. Então eu e você precisamos fazer essa autoavaliação e fugir do pecado. Nós não temos uma escolha melhor do que obedecer os preceitos de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos vida. A Bíblia nos diz que o povo de Deus erra porque não conhece as Escrituras, porque não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela nos liberta, ela vivifica, ela transforma, ela restaura. Então, os preceitos do Senhor, eles nos libertam das práticas erradas do uso da língua. E Jesus nos ensina que nós precisamos ser verdadeiros em nosso proceder. A gente vai ver em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que a palavra do Senhor nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Queridos, a palavra de Deus nos adverte, Paulo nos alerta escrevendo aos Filipenses, que nós precisamos ser puros, irrepreensíveis, que nós precisamos ser sinceros, verdadeiros, que possamos ser encontrados inculpáveis no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa, que possamos resplandecer como astros, mas não é a nossa glória. Esse resplandecimento que Paulo está falando aqui é resplandecer o brilho de Cristo, o brilho do Espírito Santo de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. No meio das trevas, a luz sempre vai se destacar. No meio de uma geração corrupta, perversa, pecaminosa, aquele que se separa, que se santifica, que busca viver em retidão conforme a palavra de Deus, esse se destaca. Pecados como mentira, maledicência, fofoca, infelizmente, são muito comuns no seio da igreja. É isso que a Auriesdra nos fala. Entretanto, não deveria ser assim, porque nós somos árvores de Deus, plantadas para dar bons frutos. E as consequências dessas práticas carnais são imensuráveis. Por causa disso, nós temos pessoas feridas, pessoas magoadas, relacionamentos quebrados e muitos que não estão mais entre nós, por conta da práticas como mentira, maledicência e fofocas que têm assolado o seio da igreja. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, como servos de Deus, como árvores boas, fugirmos da aparência do mal. E quando você for falar com alguém, quando você for contar algo a uma pessoa, a autora aqui, ela fala sobre as 3 peneiras de Sócrates, né? E ela dá esse exemplo aqui para nós.
E ela diz o seguinte, que quando a gente for falar com alguém, primeiro vamos fazer uma autoavaliação, uma autopercepção, vamos avaliar também aquilo que nós iremos falar. Então, o que você escuta? O que você escuta por aí? É verdade? É verdade? Ela conta essa ilustração, né? Procede da bondade, tem utilidade. E aí ela conta o seguinte, que certo homem chegou para o filósofo Sócrates e lhe disse, meu amigo, quero lhe contar algo de um amigo seu. Aí Sócrates, porém, interrompeu esse homem, né, e disse assim, você já passou sua informação pelas 3 peneiras? E aí esse homem responde, 3 peneiras? Não entendi. Sócrates continuou, sim, devemos sempre usar as 3 peneiras para falar de alguém. Aí o outro perguntou, quais são essas peneiras? E aí Sócrates vai e continua a explicação. Ele diz, olha, a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que o que você vai falar é verdade? Tem certeza absoluta que aquilo que você vai falar de alguém realmente é verdade? A segunda peneira é a peneira da bondade. Você tem certeza de que você vai ser bondoso em sua fala? Você tem certeza que quando você for falar de alguém, você vai ser bondoso na sua fala? E a terceira peneira é a peneira da utilidade. O que você vai falar desse amigo é útil? É útil? E aí, o homem saiu envergonhado. E aí, como você está vendo aí na foto, o que é que sobra? Quando você passa pela primeira peneira, você vai peneirar aquilo que você ouviu de alguém. Você passa pela peneira da verdade. Bom, passou, ou ficou ali mesmo, já se reteve na primeira peneira, ou desceu. Realmente reteve algumas coisas, mas você afinilou, né? Você purificou aí, realmente caiu a verdade. Mas é verdade aquilo que você vai falar de alguém. Mas você está sendo bondoso com essa pessoa? Ou você está falando maledicência? Você está sendo maldoso na sua fala? E aí você passa na peneira da bondade. E aí vem a terceira peneira. Realmente é útil aquilo que você vai falar dessa pessoa? Tem utilidade? Passando por essas 3 peneiras, o que é que sobra para você falar? Então, antes de você falar com alguém, pergunte, veja, né? E aí a autora termina aqui a história, que Sócrates responde, se você quer me contar, não é verdadeiro, nem é bom, nem é útil, então é melhor que você guarde para si mesmo. Vamos usar as 3 peneiras no nosso dia a dia? Quando você for falar de alguém, se não for bom, se não for verdadeiro, se não for bom, se não for útil, guarde para você. Não venha a compartilhar, a multiplicar. Não seja um multiplicador de inverdades, de maledicências, de fofocas, mas que você peça a Deus que esteja te dando sabedoria dos altos céus. E isso é muito importante. Quando você for também ouvir, porque não é só falar, há a fofoca, há a maledicência, há a multiplicação de inverdades, porque existem pessoas que ouvem essas inverdades, que ouvem essas maledicências e fofocas e multiplicam. Então, quando alguém for falar de alguém para você, de uma pessoa para você, de um amigo seu, de um irmão seu, do seu pastor, da esposa do seu pastor, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, pergunte primeiro se essa pessoa já passou pelas 3 peneiras aquilo que for falar para você. E aí só então ouça se sobrar alguma coisa, né? Se sobrar alguma coisa. Aí a autora fala aqui agora, queridos, do bom e do mau tesouro que existe no nosso coração.
o bom e o mau tesouro. Andar na plenitude do Espírito Santo, é isso que a autora diz, nos faz viver a plenitude da vontade de Deus. Já sabemos que o coração do homem existe um bom tesouro. O coração do homem de Deus, no coração do homem de Deus, existe um bom tesouro. E os homens e as mulheres de Deus, que possuem esse tesouro, eles são submissos ao Senhor. Eles permitem que o Espírito Santo de Deus esteja moldando as suas vidas através da palavra do Senhor, porque o homem e a mulher de Deus têm prazer em ler a palavra de Deus. Então, há uma urgência em nos moldar ao nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o nosso exemplo maior de cristianismo não é o nosso irmão, não é o nosso pastor, não é o nosso líder de departamento. O nosso exemplo maior de cristianismo é Cristo. Nós somos pequenos cristos. É isso que cristão quer dizer, pequenos cristos. Nós somos discípulos. Nós precisamos ser imitadores do Senhor Jesus. E urge a necessidade de nos moldarmos ao nosso Mestre, a Jesus, olhando para Ele, vivendo sobre os seus preceitos. E uma boca com prudência é um bom começo. Refrear a língua é um bom começo, é isso que a autora fala. E isso é buscar a santificação. E esse querido, é o nosso alvo enquanto cristãos. A santificação. E aí a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5,16, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo, falando ali aos Gálatas, ele aconselha a igreja a andar em espírito. E esse conselho eu trago para você e para a minha vida também. Que eu e você possamos andar em espírito. Que eu e você possamos viver em espírito, porque quando nós andamos em espírito, nós não satisfazemos, queridos, a vontade da carne. De nenhum modo. Quando nós vivemos em espírito, da nossa boca só saem palavras que agradam ao Senhor. E assim nós mostramos qual é o tesouro que está dentro do nosso coração. Devemos temer a Deus de forma que não ficarmos, de forma que não venhamos a ficar sendo multiplicadores de inverdades, de forma que não venhamos a ferir o nosso próximo com palavras, seja qual for o nosso próximo, ou seja como for o nosso próximo, pois ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e ele merece respeito. Ele merece respeito. Falando esses dias no trabalho, eu falei assim, tudo se resume em uma palavra só: respeito. Respeito. Quando nós perdemos o respeito pelo nosso semelhante e quando nós perdemos o controle da nossa língua, nós falamos de forma desenfreada e ferimos ao nosso próximo, ferimos ao nosso semelhante e falamos muitas vezes com essa intenção, com a intenção de ferir, de machucar. Então nós devemos temer a Deus, queridos, e buscarmos fazer como Davi. Pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro, que crie em nós um espírito reto. Pessoas que têm sido vítimas de falatório inútil no seio da igreja. É terrível essa situação. É isso que a autora diz aqui. Deus nos chama para colocar em prática a sua palavra. E a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, é as nossas 3 peneiras. São as nossas 3 peneiras, né? As nossas 3 peneiras são a palavra de Deus. O que nós iremos falar está dentro da palavra de Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Vai refletir o brilho do Espírito Santo de Deus? Vai glorificar a Deus com as nossas falas? Suas palavras justificam ou a condenam? As suas palavras a justificam, o justifica ou o condena? Mateus 12:37 nos diz assim: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Seremos, queridos, no dia do juízo final, condenados
ou justificados pela nossa fala. Muitos de nós desejam viver ardentemente como homens e mulheres de Deus, cheios de virtudes que transportam as barreiras do pecado, de mãos limpas, coração puro e boca que glorifique a Deus. Muitos de nós desejam viver assim. Mas a autora nos diz o seguinte, que para entre glorificar a Deus e viver uma vida manchada pelo pecado, existe um grande abismo, que só pode ser transportado pela cruz de Cristo. Somente Cristo pode nos tornar vencedores nessa batalha entre carne e espírito. Não somos vencedoras, mas mais que vencedores em Cristo Jesus. E isso é fantástico, mas sozinhos, eu e você não podemos fazer nada. Só através do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Davi percebeu na sua fala, que ele sozinho ele não teria condições de transformar o seu coração. Mas ele sabia que existia um ser bem maior que poderia lapidá-lo e transformá-lo. E Davi veio ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E falar com sabedoria. Fala com sabedoria e ensina com amor. É isso que a palavra de Deus nos diz, que os homens e mulheres de Deus, eles deixam a velha natureza e eles falam com sabedoria e ensinam com amor. E aí a autora finaliza perguntando, praticando a autopercepção, essa autoavaliação sugerida pela autora, olhando sinceramente para seu coração e para a sua vida, você entende que tem cometido algum desses pecados? Que a língua muitas vezes faz com que venhamos a cometer a maledicência, as fofocas, o ferir alguém, o magoar alguém. O que você vai fazer a respeito disso? Faça aí uma autoavaliação. E agora me diz, o que você vai fazer a respeito? Vai fazer como Davi? Senhor, realmente eu pequei. Realmente eu pequei, eu me desviei dos teus propósitos, dos teus desígnios. Então, Senhor, cria em mim um espírito puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Muitos de nós, a autora diz o seguinte, pode ser naturalmente inclinados a falar de forma dura, de responder com rispidez, porque muitas vezes isso vai da natureza, né? Vai da nossa personalidade. E aí, já estudamos aqui que essa natureza e essa personalidade foi moldada por Deus, foi dada por Deus, e Deus é capaz de moldá-la, de transformá-la, de fazer com que você mude a sua forma de agir, a sua forma de falar. Então, que estratégia nós podemos adotar para melhorar este quesito? O que nós podemos fazer quando nós percebemos que existe algum pecado em nossa vida relacionado à língua, que nós não conseguimos refrear a nossa língua? Então, as nossas palavras, a Bíblia nos diz que elas nos condenam e nos justificam. Por essa razão, eu e você precisamos viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus. Precisamos pedir a Deus que transforme os nossos corações, lapide as nossas vidas. E para guardar no coração, né? Para guardar no coração, eu deixo para você o que está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Depois leia o Tiago todinho, tá? Que foi o texto que nós lemos aqui. Mas eu deixo para você o versículo 17, que diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria, primeiramente, ela é pura. Depois ela é pacífica. Depois ela é moderada. Ela é tratável. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Queridos, essa sabedoria que precisa adentrar os nossos corações, essa sabedoria, ela é verdadeira, ela é pura, ela é pacífica. Nós precisamos ser pacificadores, como homens e mulheres de Deus.
precisamos apagar o fogo e não ser aquele que incendeia, não ser a chama, mas nós precisamos ser aquele que vai apagar o fogo. Nós precisamos ser a água da vida. Nós precisamos ser o vaso que vai permitir que a água da vida jorre, que a água da vida inunde, que a água da vida apague os fogos, os incêndios que tenha permeado nos seios das igrejas de uma forma geral, no seio da comunidade, no seio da sociedade. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, sermos pacificadores, moderados, sabermos, termos moderação no falar, no portar, no agir, ser tratáveis, amáveis, com misericórdia. Queridos, nós precisamos ter misericórdia dos nossos semelhantes e precisamos frutificar. E aí sim, vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, como árvores que somos, árvores boas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós iremos trazer à luz, dar frutos bons. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, que Deus te dê sabedoria dos altos céus, que o Espírito Santo do Senhor esteja moldando o seu coração, a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor esteja te usando como instrumento no seio da tua família, para ser vaso de bênção, para ser pacificadora, para ser canal de misericórdia, canal de Deus, sem hipocrisia, mas pura em verdade. E vamos, queridos, continuar orando, porque eu e você juntos, nós somos mais fortes. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de constante oração e de leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz. Um beijo e um cheiro no seu coração. E olha, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Nós temos vários inscritos, glórias a Deus por isso, mas estamos faltando, né, contar. Não estamos contando, na verdade, com a sua inscrição, porque ainda falta você se inscrever. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Se já se inscreveu, se o nome está aparecendo aí em cinza, porque você já está inscrito no canal, então não precisa mais clicar no nome. Mas se seu nome estiver em vermelho aí, inscreva-se, dá um cliquezinho aí, você já está inscrito no canal. Dá um like, compartilha, né? Porque eu falo aqui sempre, a União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela produziu essa literatura maravilhosa que é a revista Visão Missionária, com pessoas de Deus, pessoas maravilhosas que escreveram os artigos para a revista, como a autora de hoje, né, Auriesra Ferreira. E nós estamos aqui compartilhando essa palavra com você, né? E eu queria que você fosse também um canal multiplicador, que você estivesse compartilhando essa palavra com outras pessoas, que você estivesse compartilhando esse canal com outras pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você conhece, e que seja um multiplicador da palavra de Deus. Um beijo e um cheiro no seu coração.